Maria, quando vê um homem portando um chapéu de palha, sente uma repulsa, uma ojeriza, uma sensação de desconforto. Alguns poderão achar tratar-se de um preconceito, justamente por Maria morar na cidade. E todas as vezes que ela avista um homem trajando um chapéu de palha, ela sente repugnância. Até que um dia Maria descobriu, embora não lembrasse, que durante a sua primeira infância ela foi criada no interior, até que ela descobriu que ela foi acometida de abusos e violência numa idade muito tenra, justamente por alguém que possuía estas características. Isto só pode ser identificado de uma forma precisa quando nós acessamos o inconsciente para entender o que faz com que haja esta repulsa. Veja que Maria sofreu de abuso, de violência, que eventualmente foram apagados do seu consciente, né? Isto é um mecanismo que o nosso cérebro costuma, ter, a fim de não trazer a memória, a fim de apagar aquela memória traumática e poder tocar a sua vida de uma forma natural. Porém, esta memória, ela não fica totalmente apagada, ela fica apagada do consciente, mas ela fica armazenada no inconsciente. E aí, quando ela vê uma pessoa que porta chapéu de palha, ou que eventualmente até traz um semblante, parecido com aquela pessoa, mesmo que ela não se lembre de ter passado por isto, o inconsciente registrou muito bem as características daquela pessoa, eventualmente até os trejeitos, e os hábitos daquela pessoa. Então ela não sabe por que ela tem ojeriza a alguns tipos de pessoas, e alguns na sociedade vão tratar isso como se fosse um preconceito, e na verdade é um preconceito, porém baseado numa memória, ainda que inconsciente, do passado, de uma situação muito desagradável que ocorreu na sua infância. Nós vamos tratar hoje do que é consciente, subconsciente e do que é inconsciente. Como lidar com traumas que eventualmente nós não temos consciência. Nós vamos tratar de nossos medos relacionados ao nosso inconsciente. Medos que estão armazenados em nossas memórias, porém que não lembramos porque elas se encontram, no inconsciente. O consciente é como se fosse, tenhamos o exemplo de um iceberg. Aquilo que é visível, que está acima do mar, visível à distância, isto é o consciente. Porém, um iceberg ele possui muito mais dentro d'água, que portanto é invisível. Isto é o nosso inconsciente. E existe uma pequena camada que une o consciente com o inconsciente, que é o chamado subconsciente. Então, digamos que conscientemente Maria tenha uma certa ojeriza a pessoas que portam chapéu de palha sem saber o porquê. O subconsciente vai trazer para Maria uma sensação de medo, de repugnância. Eu não quero que esse homem se aproxime de mim. Eu não quero o toque deste homem no meu corpo. Isto é o subconsciente já,
Veja que o subconsciente ele é acessível, então ele não toque, eu não quero a presença desse homem. Então você percebe que a repulsa está relacionado ao contato físico, à aproximação e à ameaça, né? E ao medo que esta pessoa, né, gera em Maria. Porém, para eu acessar o que for a causa desse medo, né, a raiz desse medo, eu tenho que acessar o inconsciente desta pessoa. Isto é feito através de captação psíquica, né, um fenômeno paranormal, onde você consegue entrar no inconsciente da pessoa e trazer esta informação. Isto pode ser feito através de radiestesia, isto pode ser feito através da mediunidade, da prática da mediunidade. Existem algumas terapias muito eficazes de captação psíquica para obter, né, uma compreensão mais precisa acerca disto. Entretanto, existe também existem técnicas de conversar com o inconsciente e aí detectar onde é que está o problema. Veja a importância de nós entendermos a diferença do consciente, do subconsciente e do inconsciente. Veja que muitos problemas, a dificuldade eventualmente de prosperar, a dificuldade que nós temos de nos relacionar com pessoas no geral, com o sexo oposto, encontrar um parceiro, né? Muitas das vezes isso possui uma explicação que somente vamos conseguir acessando o inconsciente. Qual a diferença entre consciente, subconsciente e inconsciente de uma forma didática? O consciente, ele é a mente atenta, ele é a mente racional, né? É aquele que conceitua, ele consegue perceber, né, o que ele sente, mas ele não sabe por que ele sente isto. Este porquê eu sinto isto, né, eu vou encontrar eventualmente no subconsciente. O subconsciente, ele já armazena informações não perceptíveis, né, influenciando ações, decisões, mas ele é explorável, ele traz informações que não estão visivelmente perceptíveis, mas se você fizer uma autoanálise, você vai entender. Por exemplo, eu sinto uma repulsão por esta pessoa, e aí se eu fizer certas perguntas, que tipo de repulsão? Não sei. Eu tenho medo de ter um contato físico com esta pessoa. O que você sentiria se houvesse um contato físico ou até mesmo uma aproximação sexual com esta pessoa e a pessoa fica, né, entra naquele desespero? Então você consegue acessar, né, na leitura do subconsciente você consegue acessar o problema, ou seja, é de ordem sexual. E aí você consegue identificar que a questão está relacionada a eventuais abusos ou violências sexuais, estejam elas de forma aguda, né, quando a pessoa é estuprada assim na rua, é pega de surpresa, né? Então você está se lidando aí com um trauma agudo. Ou a pessoa, por exemplo, um outro exemplo é quando a pessoa presencia, né, uma violência sendo praticada contra outra pessoa, ou quando a pessoa passou por algum acidente automobilístico. Então existe uma série de traumas agudos percebidos através de um acesso ao subconsciente, porém a causa principal, como ocorreu este acidente, o que ele foi realmente, que tipo de acidente ou que tipo de situação, né, ocasionou aí, né, este trauma, que pode ser agudo como pode ser crônico. E aí, né, você precisa acessar eventualmente o inconsciente desta pessoa. Um trauma ele pode ser agudo, né, como é o exemplo que eu citei, como ele pode ser também um trauma crônico, ou seja, a pessoa passava por abusos e violências contínuas. A pessoa eventualmente apanhava muito do pai. A pessoa eventualmente ficou traumatizada ao presenciar a mãe sendo agredida regularmente pelo pai. Ou a pessoa presenciou cenas no ambiente, no convívio, ela vivia numa comunidade onde a violência era algo comum. Embora ela possa ter aprendido a conviver com esta situação,
né? No seu inconsciente estão armazenados aquilo que na infância causou um impacto maior. Porque na nossa infância, até os 6 anos de idade, nós vivemos num estado frequencial teta. A criança, ela assimila tudo que vem, tudo que chega, né, a esta criança é facilmente assimilado pelo seu inconsciente. E isto vai, inclusive, determinar, né, a personalidade desta criança ou, eventualmente, influenciar uma segunda personalidade, uma subpersonalidade criada por ela a fim de sobreviver neste ambiente. Ou seja, eu tenho uma personalidade amorosa, carinhosa, e eu tenho uma personalidade agressiva e truculenta, eventualmente áspera ou eventualmente, né, criando uma barreira emocional muito grande, aí dificultando esta pessoa ser bem-sucedida na área na qual ela se encontra aí bloqueada, né, fechada. Ok? Este tema continua em outros vídeos. Shalom.